A queda de Philip. Restise. O rei supremo Philip, o grande e poderoso conquistador, como agora se autodenominava, cavalgou à frente de seu exército apenas 2 semanas após sua coroação. Eram cerca de 200.000 homens, e marchavam para leste para recuperar Irrantel. Philip resmungou seu descontentamento baixinho. O enviado da teocracia foi tão estúpido ao duvidar de sua capacidade que era hora de provar que eles estavam errados. Ele pensou na conversa. Rei Philip, O homem começou, mas Philip levantou a mão para impedi-lo. Use meu título completo ou use a porta, e saia. Philip disse imperiosamente. Ah, sim, perdoe-me, Vossa Graça. Rei Supremo Philip, o Conquistador, o Grande. Philip acenou com a cabeça em aprovação, e ele continuou. Eu sou Yorin Oblert, enviado da teocracia Slane. Como você sabe, nós o apoiamos desde o início de sua justa expulsão dos governantes ineptos do seu reino, e é com grande alegria que eu me curvo diante de você em seu trono. Ele fez uma pausa, e abaixou-se brevemente pela cintura. É claro que o apoio da teocracia é sempre bem-vindo, disse Philip. O enviado assentiu, e continuou. No entanto, notamos que a sua conquista ainda está incompleta, e tememos que você não possa tomar Irrantel sem assistência, por isso pedimos que se abstenha de atacar até que possamos apoiá-lo adequadamente. Yorin disse educadamente. Philip ficou indignado. Eu sou o Rei Supremo, o mestre da guerra, o maior general da história do mundo, é claro que posso tomar Irrantel, eu decretei isso, e agora a terei. O enviado da teocracia curvou-se, e saiu. E Philip ficou furioso, ele planejava recuperar Irrantel de qualquer maneira, depois do que aquela prostituta estúpida havia dito antes sobre seu reino ainda não ser todo dele, ou qualquer coisa estúpida que ela havia proferido. Isso o irritou, ele decidiu que, quando voltasse, derrubaria aquelas estúpidas leis anti-escravidão, e ela seria a primeira no leilão. Agora aqui estava ele, a poucos minutos da fronteira, e um de seus companheiros. Outro idiota, inclinou-se, e falou com ele. Meu senhor, estamos quase na fronteira. Ele disse. Philip gemeu, o homem tinha mau hálito, e cuspia quando falava, mas ele estava do seu lado, então. Não era intolerável. Então? Ele perguntou. Então talvez agora seja o momento de dizer algo a todos, inspirá-los antes de cruzarmos a fronteira, e fazermos história. Ele disse. Philip pensou por um momento, na verdade não era uma má ideia. Tudo bem, quando estivermos no sopé daquela colina deveremos estar além da fronteira, direi algo quando chegarmos ao topo dela. Ele disse com um sorriso. Poucos minutos depois, ele parou seu exército, e desajeitadamente guiou seu cavalo até o topo da colina, e olhou para seus soldados. Pessoas de Restise. Hoje vocês fazem algo ótimo. Vocês recuperam o que é nosso. Vocês punem os traidores que serviram ao rei feiticeiro que matou 200.000 de nossos soldados, vocês punem o rei feiticeiro que convocou monstros de seus cadáveres, vocês conquistarão meu reino, vocês vencerão para o rei supremo de todos Philip, o conquistador, o grande. Tenham orgulho daquilo pelo qual vocês dão suas vidas, tenham orgulho de sua chance de servir o maior monarca de toda a história do mundo, e não tema sua magia, pois mesmo que você morra, meu nome permanecerá, e você poderá morrer sabendo que me serviu bem. Philip gritou, e sorriu de orgulho ao retornar à sua posição, e ordenar que a marcha fosse retomada. Seu discurso não teve nenhum aplauso digno de menção. Ele sorriu, ele era tão bom que eles simplesmente ficaram surpresos e submissos com sua habilidade de falar. Foi uma decisão magistral dele invadir sem qualquer declaração oficial de guerra. Desta forma a facção real derrotada não poderia fugir, ele poderia pegar o rei feiticeiro desprevenido, ele poderia capturar Irrantel, e talvez o rei feiticeiro até mesmo se ajoelharia diante dele, e imploraria por sua vida. Não vida. Ele pensou brevemente em quão impressionada Albedo ficaria. Certamente ela faria qualquer coisa por ele depois disso. Ele estalou a língua, e voltou a uma fantasia favorita dela, e da princesa Renner, ao mesmo tempo. Tudo o que ele precisava fazer era capturar aquela beleza. Ou melhor ainda, capturar as duas. Ao mesmo tempo. Seus olhos ficaram vidrados quando os pensamentos que ele estava tendo o levaram para longe do presente, tanto que o soldado ao lado dele teve que sacudi-lo para tirá-lo do torpor. Havia um brilho no horizonte, e à medida que se aproximavam, Philip reconheceu o que era,
era uma fortificação de pedra, não muito grande, mas grande o suficiente para bloquear toda a área, dado o terreno relativamente instável de ambos os lados. Philip franziu a testa. Ataque. Ele bloqueia o caminho para o nosso objetivo. Ele disse, e ordenou que seus homens atacassem. Um nobre ao lado dele estava dizendo algo estúpido, como você não pode esperar que um exército ataque por 800 metros subindo até mesmo uma colina tão suave como esta. Mas claramente o homem estava errado. À medida que ele e Philip se aproximavam, ouviram os humanos que ocupavam o local gritarem: "Ah, é o rei Philip, o conquistador, fujam." Ele sorriu, e quando seu exército se aproximou do pequeno forte, a porta de entrada foi deixada aberta, e a porta de saída foi fechada, e a posição foi abandonada. Ele avançou ainda mais, e olhou em volta para o interior do pequeno forte quando chegou lá. Não era ruim. Grandes blocos de pedra compunham a maior parte, uma forma um tanto retangular que cortava a estrada em ambas as direções até a área onde o terreno se tornava acidentado. As paredes tinham cerca de 3,5 metros de altura, e as torres com cerca de 5,5 metros de altura, e eram espaçadas entre si. Saíam em intervalos de aproximadamente 3 metros, e os portões eram de madeira sólida e grossa, provavelmente colhida na floresta em ambos os lados por onde a estrada cortava. Ele ponderou brevemente se deveria nomear esta grande batalha com seu primeiro nome, ou seu sobrenome. Ele ainda estava pensando nisso uma hora depois, quando viu que havia outro forte bloqueando a estrada para Irrantel, e Philip sorriu maliciosamente: idiotas, estúpidos, idiotas estúpidos. Foi então que aconteceu. Os portões começaram a ranger, tão alto, e tão lentamente que era como se fossem pesados como casas. E de além daquelas portas vieram os soldados. Posto após posto após posto após posto, milhares e milhares deles, formando-se em perfeita unidade. Suas alabardas brilhavam sob o sol brilhante do meio-dia, e pela primeira vez em sua vida, Philip sentiu o calafrio da morte. A bandeira do rei Zanak e do Império Baharut estava disposta em frente às suas fileiras, mas ainda assim não era tudo. Os portões permaneceram abertos, e a bandeira do rei feiticeiro surgiu, sendo carregada por um exército de esqueletos em armaduras encantadas. Milhares estavam a pé, mas também havia outros nas costas de cavalos mortos-vivos que começaram a se estender até as asas da formação, para apoiar a infantaria. Philip engoliu em seco, e olhou em volta, nervoso. Então ele ouviu o barulho. Um tambor ressoou no campo, parecia o estrondo de uma tempestade, e poderia muito bem ter sido pelo que anunciava. Os soldados dispostos contra ele começaram a avançar. O tambor destruiu o ânimo de Philip, e assustou sua montaria destreinada, que começou a chutar o chão, e tentou lutar contra suas ordens, sacudindo-a torto e a direito. Avançar. Ataque. Philip gritou para suas tropas cansadas. Eles marcharam por horas, pouco tempo antes de terem que correr com a armadura completa. Estavam com sede, estavam com fome, e agora estavam assustados. Philip ainda estava lutando com seu cavalo estúpido. Ainda assim, eles obedeceram, ainda que de forma aleatória. Entre as forças do general Nimble e do rei Zanak, as ordens eram claras. Aceite todas as rendições. Mas esmague toda a resistência. Flechas voaram de ambos os exércitos, mas os homens de Philip receberam arcos baratos que eram facilmente produzidos em massa, enquanto as forças de Zanak tinham equipamentos do rei feiticeiro, e o império tinha uma forte tradição de armamento industrial em seu respaldo, e as hordas de mortos-vivos tinham arcos mágicos. Isso causou um impacto terrível nos soldados despreparados, e com armaduras leves do rei Philip. Quando os exércitos estavam a 18 metros um do outro, e os tambores continuavam a bater horrivelmente ao lado do rei feiticeiro, um horrível grito de morte ecoou por todo o lugar, e os cavaleiros da morte começaram a atacar um por um através do portão do forte. Eles correram para dentro. Passos longos e galopantes, seus enormes escudos de torre, e espadas com o dobro do comprimento de um homem eram assustadores de se ver, e eles carregavam consigo uma aura de morte e sofrimento como nada que os soldados de Reestize já tivessem visto. O cavalo de Philip entrou em pânico além de qualquer medida, derrubou, e fugiu em terror desesperado. Philip caiu de costas, e gemeu de dor. Isso doeu, sua coroa voou de sua cabeça, e quando ele se virou de bruços, e ficou de quatro, ele correu pelo chão para pegá-la, e colocá-la de volta em sua cabeça,
nunca encaixou direito, afundou em sua cabeça. Quando o grito se aproximou, foi quando ele realmente o atingiu, e ele se virou para observar seu exército perfeito, o exército do Rei Supremo Philip, o conquistador de todos, o grande. Derreter como manteiga em pão quente. Seus olhos se arregalaram de terror, os mortos-vivos que seguravam o centro balançavam enormes martelos e espadas, e cortavam homens ou batiam suas cabeças com a facilidade de fazendeiros colhendo trigo ou trabalhadores martelando pregos. As forças disciplinadas do Império e do rei Zanak estavam cobrando um preço terrível nas alas de suas forças, e à medida que se espalhavam ao redor de seu exército, os Cavaleiros da Morte investiram nas brechas entre os dois, e começaram a abrir um caminho horrível. Philip gritou, virou-se, e começou a correr na direção oposta. Ele começou a gritar bem alto: soldados estúpidos! Nobres estúpidos! Camponeses estúpidos! Vocês são todos tão estúpidos e incompetentes. Estúpidos! 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 Ele gritou, e correu o mais rápido que pôde. Por cerca de 20 metros até que começou a respirar com dificuldade, e teve que diminuir a velocidade. Ele tentou se livrar da armadura para poder correr mais rápido, jogou a espada de lado, junto de seu escudo, e ele avançou como um louco pela poeira e sujeira. Alguém me salve! Ele gritou ao ouvir o colapso completo de seu exército. Cavalos passaram por ele, alguns com cavaleiros que ignoraram seus comandos para parar e lhe dar o cavalo, alguns sem cavaleiros que eram estúpidos demais para saber que deveriam ter parado, e os tambores os estavam assustando. Deuses, os tambores eram enlouquecedores, ele sentiu uma umidade se formar em sua virilha, e o cheiro revelador de amônia. Ele começou a chorar enquanto corria mais. Alguém me salve! Eu sou o Rei Supremo. Você tem que me salvar. Estou ordenando que alguém me salve. Ele gritou enquanto seus pulmões queimavam, e seus músculos se recusavam a obedecê-lo, assim como os idiotas que passavam correndo por ele. Ele olhou em volta, desesperado, o som da luta tinha parado quase completamente, mas os tambores, os malditos tambores que batiam em sua alma. O som dos gritos dos mortos-vivos, o cheiro de mijo e merda enquanto as pessoas se esvaziavam na morte. Ou devido ao medo da morte, mais soldados estavam fugindo, todos passavam correndo por ele como se ele não estivesse ali, os braços estendidos à sua frente como se fosse agarrar uma tábua de salvação que não estava lá. Ele olhou por cima do ombro, ouviu o som de cascos que até ele pôde reconhecer como uma formação de cavalaria. O forte. Ele tinha que chegar ao forte por onde haviam passado, ele poderia fechar o portão, e os soldados estúpidos que haviam fugido por ele poderiam se sacrificar nas paredes para deixá-lo escapar. Ele estava coberto de terra e lama. Ele caiu e se levantou, cortando-se na cabeça e nos braços enquanto tentava chegar apenas 1 centímetro mais perto do que ele pensava ser a segurança do forte. Ele tinha lágrimas nos olhos e gritou de frustração, mas foi abafado pelo grito de um cavaleiro da morte, que estava longe. Ele olhou por cima do ombro. Os estandartes do rei feiticeiro, do rei Zanak e do imperador Gikrniva apareceram no horizonte, carregados por forças de cavalaria. Ele gritou, e correu mais forte, tropeçando nos pés, e caindo no chão, se levantando. Tudo em que conseguia pensar era no forte, basta chegar ao forte. Ele podia ver. Finalmente, estava tão perto, e então ele gritou, e caiu de joelhos. Ele viu os soldados estúpidos que passaram correndo por ele, todos de joelhos em frente ao portão. Ele estava fechado contra eles, 3 estandartes estavam no topo do muro. Estava alinhado com arqueiros que estavam com seus arcos em riste. Como isso aconteceu? Philip gritou. Como vocês puderam ser tão estúpidos? Vocês arruinaram tudo. Eu sou o Rei Supremo. Ele gritou com voz rouca, uivando de raiva enquanto os cavaleiros se moviam para cercá-lo. Você se rende? O rei Zanak disse, enquanto abaixava a espada, e passava a lâmina pelo rosto aterrorizado de Philip, e erguendo o queixo, ele pressionou a ponta perto da garganta em uma ameaça muito clara. A boca de Philip abriu, e fechou várias vezes, mas no final ele respondeu cagando, e agarrando a parte de trás da calça. A risada de Zanak o fez começar a chorar. As palavras eram quase inúteis, ele mordeu o lábio trêmulo, e olhou para o comprimento da espada, para seu portador montado.
Ele fungou, e limpou o nariz, balançando a cabeça, e se encolhendo. Os tambores pararam, os aplausos não. O rei Zanak ergueu sua espada, seguido pelo general Nimble, e através do campo de batalha os exércitos dos vencedores gritaram sua satisfação para os céus, enquanto os soldados mortos-vivos se tornaram guardas mortos-vivos, e seguiram as instruções para prender com segurança os muitos cativos. Enquanto os servos de cura do rei feiticeiro saíram para curar feridas ou curá-las com magia de acordo com suas habilidades, enquanto outros mortos-vivos arrastavam os falecidos para serem eliminados. Zanak e Nimble cavalgaram pelo campo de batalha. Uma olhada na colocação dos corpos no topo da colina contou a história da batalha. À medida que as forças de Philip avançavam, os arqueiros atingiram as asas deles, fazendo com que os soldados indisciplinados no centro tentassem se proteger nas sombras dos homens próximos a eles, o que resultou na contração da linha para dentro. Então, quando os dois lados entraram em confronto, a força superior, a armadura e as armas dos mortos-vivos pararam a linha e começaram a avançar, enquanto os legalistas de Zanak e os cavaleiros pesados de Baharut começaram a circular e desmoronaram a formação. Nas laterais, o caminho dos Cavaleiros da Morte abrindo caminho pelas brechas havia deixado uma faixa de corpos, e foi então que o exército de Philip foi completamente derrotado. Os mortos, embora numerosos, não eram nem de perto o que poderiam ter sido. Estava claro que a rota havia começado cedo, e que provavelmente mais pessoas morreram por serem pisoteadas do que pelos próprios combates. Nimble deu um suspiro pesado. Era como um reverso das planícies Katze, onde o Império sofreu várias centenas de mortos, e feridos em puro pânico com a magia, e os monstros do rei feiticeiro. Ele balançou a cabeça com pena. Estúpido, muito estúpido. A maior parte do resto do dia foi passada com atividades mundanas. Philip foi despojado de todas as suas condecorações reais, incluindo a coroa, e foi deixado vestindo apenas uma tanga de camponês, e nada mais. Uma corda foi colocada em volta de seus pulsos, e ele foi meio arrastado do campo onde ele havia destruído a si mesmo, e as suas ambições. Seus pés sensíveis logo ficaram machucados, cheios de bolhas, e sangrando quando ele foi obrigado a andar em seu caminho lamentável, choramingando como uma criança, durante todo o caminho de volta para Irrantel, enquanto seus soldados estavam presos atrás dele. Ele provocou zombarias quando foi conduzido pela cidade. Humanos e demi-humanos alinharam-se nas ruas para apontar e rir dele, jogaram lixo, lama e vísceras em seu corpo. Quando sua tanga caiu, e ele ficou nu diante deles, as risadas aumentaram, e ele puxou as amarras para recuperá-la, e pelo menos esconder sua nudez, apenas para ser puxado impiedosamente para frente. Sua cabeça estava abaixada, e tudo o que ele podia fazer era continuar se movendo para não ser arrastado pelo chão. Ele estava fedendo a suor, e mijo, e ao odor persistente de suas entranhas esvaziadas em sua carne, mas o pior de tudo era o fedor de medo, terror, cru e primitivo, exalado de seu corpo, e ele olhou em volta com um olhar arregalado de horror para os monstros demi-humanos, apenas para abaixar a cabeça novamente em total vergonha. Especialmente quando sua vara real se tornou motivo de zombaria. Foi um longo caminho até a mansão do governador, e cada passo foi um pesadelo de vergonha e degradação. Seu dia ao sol acabou sendo um momento de iluminação para sua pobreza de caráter. O sol batia como os martelos dos esqueletos do campo de batalha, machucava tanto sua pele clara que ele quase ficou grato pela sujeira que cobria pelo menos um pouco de seu corpo magro. A risada doeu mais. Ele era Philip. Ele deveria ter sido aplaudido, não vaiado. Foi um grande alívio quando finalmente chegou ao solar, pôde entrar em uma casa, sair do sol, e ficar longe dos olhares zombeteiros daqueles estúpidos camponeses. Ele congelou, um buraco no ar se abriu em frente ao portão da mansão. O rei Zanak e o general Nimble desceram dos cavalos, e arrastaram-no atrás deles enquanto caminhavam em direção àquela lacuna negra e giratória que existia. Philip gritou, e tentou se afastar. Ele lutou com mais ferocidade do que. Bem, ele nunca havia lutado com ninguém, mas ele tentou lutar contra isso, e não adiantou. No final, ele simplesmente desmaiou de medo. Ele acordou mais tarde, com as mãos e os pés amarrados, e deitado no chão na base de uma escada. O imperador Jirkniv, a princesa Renner e o rei Zanak estavam ajoelhados ali com as cabeças baixas em ambos os lados do rei indefeso, e nu,
quando ele finalmente começou a acordar, e ouviu uma voz de nobreza insuperável. Ele podia sentir a presença de outras pessoas atrás dele, mas preso como estava, não conseguia ver. Vocês desempenharam seus papéis ao máximo, estou realmente orgulhoso de todos vocês. Ainz disse com um aceno de seu cajado inspirador. Com isso, seu trono está praticamente recuperado, rei Zanak. Quase todo o seu exército estava lá, e eles não estão mais, quase todos os seus nobres estavam lá, e eles estão mortos ou capturados. O pouco que resta na forma de guarnições da cidade será reivindicado por vocês, e pelo general Zariuzu dentro de um mês ou menos, e então vocês poderão começar a reconstruir seu reino em sua forma ideal. Ainz riu com satisfação. Diga-me, o que você realmente deseja, como posso recompensá-lo? Ainz perguntou. Antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, ele ergueu um dedo, e acrescentou. Saiba que ficarei descontente se você não pedir nada. Vocês são pessoas de sua própria raça, e deveriam ter seus próprios desejos, além de simplesmente me servir para alcançar os meus. Dito isso, General Nimble, nomeie seu desejo. O General Nimble falou. Sou um homem simples, senhor, vivi minha vida servindo, e vi tanta feiura, coisas as quais o reinado de Sua Majestade está finalmente encerrando. Se me permite perguntar por apenas uma coisa para eu mesmo. Uma pequena propriedade rural à beira de um lago, com uma pequena quantia para viver, e me aposentar, para que eu possa finalmente começar uma família, e viver em paz. Ainz abaixou o rosto ligeiramente, e tocou o dedo nele. Isso eu não posso fazer por completo, posso fornecer-lhe uma propriedade do tipo que você solicita, mas eu consideraria uma afronta se o seu salário fosse tão pequeno que você fosse deixado vivendo em verdadeira pobreza, portanto você receberá um salário considerável pelo resto de sua vida mortal. Quando todas as hostilidades cessarem, isso será suficiente. Ainz perguntou com uma voz um tanto humorística. Eu? Ah, sim, senhor. Nimble disse surpreso. Muito bem, por favor retire-se, uma de minhas criadas irá acompanhá-lo até o spa de Nazarick para descansar, e se restaurar, e você terá alojamento aqui durante a noite. Amanhã você retomará sua campanha, e ajudará o rei Zanak a recapturar seu reino. O general Nimble curvou-se profundamente ao se levantar, e recuou, e uma empregada belíssima se afastou da parede, ele ficou atrás dela enquanto se movia para relaxar em um paraíso por um dia. Imperador Girkniv, sem a sua lealdade, tudo seria mais fraco. Onde estaria o mundo? Ainz perguntou. Sua Majestade, sem dúvida ainda estaria em suas mãos. Ele disse, provocando uma risada do topo do trono. Concordo, no entanto, eu estaria lutando para encontrar mentes à altura da tarefa de cumprir minha vontade. Então, que recompensa posso oferecer a você? Ele perguntou. Girkniv pensou sobre isso. Meu senhor, você concedeu ao meu império uma prosperidade sem precedentes, com mais ainda por vir. Ainz levantou a mão. Esse é o dever de um soberano, esta recompensa é antes de mais nada para você, por favor, dê-se ao luxo desta vez, e seja um pouco egoísta. Girkniv ficou surpreso com a maneira muito pessoal com que acabará de falar, como se algo tivesse sido provado ao rei feiticeiro. Ele pensou sobre isso, mordendo o lábio enquanto contemplava que quase tudo o que ele quisesse poderia ser dele. Senhor, não sei se esta recompensa irá agradá-lo, mas há rumores de que, anos atrás, você abençoou o filho ainda não nascido de uma mulher. Eu pediria o mesmo para o meu quando chegar a hora. Ele disse. Isso será feito, e com orgulho. Ainz respondeu. Agora você pode retirar-se para o spa de Nazarick para descansar e relaxar. Espero que você retorne ao Império para governar, e deixe o trabalho restante para os generais que reunimos. Ainz disse. É como você diz, Majestade. Girkniv disse enquanto se levantava, fazia uma reverência, e se retirava, seguindo outra empregada. Rei Zanak, sei que tudo isso tem sido muito difícil para você, mas saiba que sua fé em mim não passou despercebida. Você não precisa temer por sua coroa, sua vida ou sua posição. Seu povo prosperará, e você viverá bem como um bom rei deveria. Que recompensa posso oferecer a você? Ainz perguntou. O rei Zanak nem precisou pensar nisso. Quando chegar a hora, quero a vida daqueles que mataram meu pai para mim. Ele disse. Concedido. Qualquer um que sobreviver será seu para fazer o que quiser. Ainz disse.
Agora você também pode desfrutar de um descanso merecido durante o dia, amanhã você irá recuperar o que é seu. O rei Zanak levantou-se, e fez uma reverência, e saiu para seguir outra donzela de beleza chocante. Ilma, seu desenvolvimento no corpo de cortesãs forneceu uma inteligência inestimável, você provou ser uma boa serva, e merece uma recompensa que faz jus ao seu serviço. Diga o que deseja. Ains disse. Majestade. Eu quero esquecer minha dor, e me aposentar em paz quando tudo acabar. Ela disse suavemente. Não é irracional, no entanto, você deve primeiro treinar um substituto de habilidade comparável à sua. Ele disse. Você pode começar enquanto a guerra estiver em andamento, e quando eles forem declarados competentes, eu lhe concederei uma quantia em dinheiro suficiente para permitir que você viva onde desejar com conforto, e a memória de seu batismo será trancada. Para sempre. Ele disse. Obrigada, Senhor. Ela disse em meio a lágrimas de felicidade. Agora vá, passe o dia no spa, e aproveite os frutos de um bom serviço. Ele disse. Ela se levantou, e fez uma reverência como os outros, e retirou-se atrás de uma criada. Philip ficou muito chocado para falar. Ele só conseguia pensar. Ilma, Ilma, sua Ilma. Ele conhecia a voz dela muito bem, e ela o estava espionando. Ele se contorceu, querendo se levantar, e puni-la. Isso provocou algumas risadas em sua direção, e incapaz de suportar a humilhação que adviria de rolar de costas, ele parou. Cantessa, você serviu como manipuladora desse pequeno idiota. De você veio o conhecimento de cada golpe que ele iria fazer, você manteve os outros protegidos de seus avanços, apesar de quão desagradável isso deve ter sido. Ains disse. Ela deu um sorriso malicioso. Eu quase não notei ele, majestade. Ela então riu, e Philip tentou uivar de raiva quando sua masculinidade foi insultada, mas sua boca estava amordaçada com uma bola com uma tira de couro passando pelo centro, e ele mal conseguiu fazer mais do que babar em desgraça. Seu comentário provocou risadas consideráveis, e quando parou, Ains perguntou. Seja como for, você merece uma recompensa, o que você pediria? O direito de machucá-lo. Ela disse, e apontou para Philip nu. Ele me bateu, me humilhou, e eu aguentei. Era meu trabalho como espiã fazer isso. Mas ainda o odeio por isso. Por favor, senhor. Quando chegar a hora de fazer isso, ele sofrer. Deixe-me ajudar. Ela perguntou suavemente. Ains olhou para Albedo. Albedo, alguma vez conseguimos uma cópia dos acordos dracônicos assinados pelo governo de Philip após sua coroação. Philip começou a tremer. Senhor, voltou para nós dividido em dois com um comentário rude sobre como foi estúpido estabelecer regras para a guerra. Ela disse, e olhou para o reizinho que havia rejeitado a gentileza de seu mestre. Entendo, portanto ele não recebeu suas proteções. Ains disse. Philip estava lutando para falar. Você deseja falar? Ains perguntou. Para se defender? Philip assentiu. Retire a mordaça dele. Ains disse, e uma empregada se aproximou, e destrancou a fivela atrás de sua cabeça. Eu sou o Rei Supremo Philip o Conquistador, o Grande. Não posso estar sujeito a nenhuma lei. Exijo que você me deixe ir, é culpa de todos aqueles camponeses inúteis, e outros nobres estúpidos que estou aqui. Eu sou o rei. Ele foi cortado de seu discurso quando a mordaça voltou para sua boca, e a pressão repentina do poder de Ains caiu sobre ele, e fez com que ele se encolhesse de medo. Você ousa se chamar de Supremo. Albedo gritou com total loucura, ela gritou com ele com raiva espumante, e meio passo atrás dela, Chaltiar entrou em erupção. Só existe um ser neste mundo que tem o direito de usar essa palavra para si mesmo. Seu verme humilde. Seu verme. Vou me banquetear com suas entranhas. Transformá-lo em mingau. As vozes das duas mulheres ecoaram quando começaram a gritar insultos ao agora aterrorizado Philip. Vocês estão sendo muito barulhentas, acalmem-se. Ains disse, e acenou com a mão, e as duas imediatamente se acalmaram. Claro, sinto muito, meu amor. Albedo disse, e voltou à sua pose formal. Sim, sinto muito, meu senhor. Chaltiar disse, tossindo em sua mão com alguma discrição antes de retornar à sua pose elegante. Ains se inclinou para a frente, apoiando os braços em seu trono, e deixando seu cajado flutuar ao lado dele. Sua voz tornou-se baixa, sonora, sinistra,
e cheia de desprezo abjeto e total enquanto suas palavras marchavam lentamente de sua boca. Não, seu idiota, você está aqui por sua causa, tudo o que aconteceu foi tudo você, eu te dei oportunidades que só um rei mau aproveitaria. Dei-lhe acesso a um apoio que só um rei mau usaria para fins egoístas. Eu lhe dei a chance de paz que um bom rei aproveitaria, e um mau rei rejeitaria, tudo sobre sua vida, desde depois que as planícies Katse causaram sua ascensão, foi por meu desígnio através de meus agentes, a qualquer momento você poderia ter mostrado a virtude de um bom rei, e tendo deferência à experiência, justiça aos fracos, e lealdade aos seus líderes. Em vez disso você fez todas as coisas erradas que pôde, tanto na prática quanto em termos de justiça. Até proteger as vidas daqueles a quem você deveria liderar aceitando limitações à brutalidade da guerra. Você é um verme, o mais baixo dos vermes, não apenas por sua mesquinhez, ego imerecido, e crueldade casual, mas também por sua estupidez abjeta, e agora você está aqui, por suas próprias decisões, nu, imundo, fedorento, e você nunca irá embora. Philip começou a chorar quando as palavras atingiram o alvo. Ainz olhou para Cantessa. Você pede a chance de fazê-lo sofrer, a chance é sua agora, mas você também receberá um bônus de 150 moedas de platina além de sua recompensa, e do pagamento prometido. A mulher parecia totalmente atordoada. Majestade. Eu? Ela se esforçou para pensar no que dizer, e se prostrou. Você é realmente um Deus generoso com seus servos. Ela disse em voz baixa. Você se degradou ao lançar seu corpo sobre um verme que estava abaixo de seu desprezo, e fez isso para me servir bem, servir sua nação, e salvou muitas vidas. Você deveria ser recompensada de acordo. Ainz disse. Vanisa, venha, e leve essa coisa para a sala do neuronist. Cantessa se juntará a você, e você poderá fazer música o quanto quiser. Ainz disse. Da parede veio uma linda garota, que se agachou ao lado de Philip. Ela inclinou o rosto dele pelo queixo para encontrar seu olhar. Ele não conseguia tirar os olhos. Ela era obviamente pequena, apenas um pouco mais alta que o próprio Philip, com longos cabelos loiros, e sedosos presos em uma única trança que caía ao lado de suas pernas castanhas, e olhos cinza esverdeados. Ela tinha seios fartos com 3 pequenas sardas no seio esquerdo, e sua pele era da cor dos talos de trigo refletindo o sol do verão. Ela sustentou o olhar dele, sua expressão era curiosa, como se ela estivesse explorando algo novo, e então sua expressão mudou, sua pequena boca franziu. Culpa. Tanta culpa. Ela disse suavemente, e mudou da beleza para um lindo pesadelo, os dentes se transformaram em presas ameaçadoras, asas saltaram de suas costas, seu cabelo ficou escuro como a noite, chifres cresceram em sua cabeça, e o dedo tornou-se uma garra que lhe tirou sangue do queixo, e os olhos dela transformaram-se nos de um sádico feliz. Ela se levantou, e ao fazê-lo, agarrou-o pelos cabelos, torcendo-os com força, e fazendo ele soltar um grito através de sua mordaça. Tudo isso aconteceu em poucos momentos, e ela riu enquanto ele gritava em sua mordaça. Estou sempre feliz em servir meu senhor. Ela disse, e suas asas bateram, e ela o arrastou atrás dela, com a cintura, e a parte inferior dele raspando no chão de pedra, enquanto ela flutuava um pouco acima do chão. Cantessa levantou-se, e curvou-se profundamente mais uma vez, e cruzou as mãos na frente do corpo enquanto caminhava atrás do par. Espero que você goste de música. Vanisa disse por cima do ombro. E Philip perguntou-se sobre o que aquela coisa louca estava falando enquanto lutava para escapar de um aperto contra o qual suas mãos macias e preguiçosas nunca poderiam resistir. Foram 6 horas de inferno antes que Cantessa ficasse satisfeita com o pedido de perdão de Philip. Passaram-se 60 anos antes que Vanisa ficasse satisfeita o suficiente com seu pedido de morte para que ela buscasse permissão para acabar com sua vida. No dia em que morreu, suas entranhas alimentaram uma família de baratas, sua pele deu origem a um punhado de pergaminhos, e seus ossos foram reanimados, e colocados para trabalhar no campo para sempre como servo da neta de Cantessa.